bom dia, a paz do Senhor Jesus Cristo, aos nossos amados irmãos e amigos. Nós estamos mais uma vez aí na live, fazendo essa live aí, essa programação Tabernáculo do Deus Altíssimo. Nós temos um imenso prazer de convidar a você, meu amado irmão, minha amada irmã, nesse sábado para nós estarmos aí aos pés do nosso Senhor Jesus Cristo, louvando e engrandecendo o nome dele, amém? Eu quero trazer neste sábado, o dia que o Senhor nos fez, o Salmo 23, amém? Vamos estar falando a respeito do Salmo 23. Diz assim: o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus, aleluia, inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade, a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Aleluia. Glória ao nome santo do Senhor Jesus Cristo. Deus é fiel. Amém? Então o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Eu não sei você, mas quem já deitou em verdes pastos e aquela brisa passando por cima assim, aquele mato verdinho todo ao redor assim, aquilo balançando com os ventos, é uma coisa maravilhosa, Diz aí o verso 3, refrigera a minha alma, guia-me pela vereda da justiça por amor do seu nome. Eu quero me ater aqui no verso 4, que diz: ainda que eu andasse pelo vale da morte, não temeria mal algum, porque o Senhor está comigo e a tua vara, o teu cajado me consolam. Amados irmãos, quantas vezes nós já andamos pelo vale da morte? Quantas vezes situações difíceis nós fomos acometidos? E nessas situações difíceis que nós achávamos que não ia passar por aquela situação, que a gente ia sucumbir na missão, que a derrota seria iminente, as situações iriam se agravar e até, conforme o apóstolo Paulo diz, com o perigo de nossas próprias vidas, situações assim que ninguém estava ali para nos socorrer. Eu lembro uma vez, amados irmãos, que eu tinha mais ou menos 18 para 19 anos. Eu estava vindo de São João del Rei, que eu servi o exército ali em São João del Rei, e quando eu cheguei em Barbacena não tinha ônibus para Carandaí, a cidade que eu morava. E eu peguei uma carona na boleia de um caminhão. Aí quando chegou ali mais ou menos em Vasconcelos, numa curva, o caminhão estava chovendo muito e o caminhão fez a curva, mas deu aquela aquaplanagem, e daquela aquaplanagem o caminhão ele derrapou e caiu na ribanceira, e tinha um eucalipto de uma grossura tremenda, e o caminhão ia dar de cara assim com o eucalipto, coisa assim de alguns segundos. Eu coloquei a mão no rosto assim para não ver o que ia acontecer. Ele estava batendo de frente
e eu coloquei a mão no rosto para não ver a minha morte. E quando o caminhão ele ia bater de frente, ele fez assim, ele tombou. E tava eu, um motorista e uma criança que pegou carona também, um senhor, deveria ser avô dessa criança. E nada aconteceu conosco, nem um arranhão. Mas naquele momento nós sentimos assim que não teria como nós sairmos daquela situação vivos. Mas o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, veio como que a mão e nos resgatou, nos pegou e tirou daquela situação que nós estávamos de morte iminente. Todos nós saímos bem daquele acidente. A única coisa que aconteceu é que o caminhão ficou ali, jogado naquela ribanceira. Mas Deus vem em nosso socorro de todos que estavam dentro daquele caminhão. São situações assim, amados irmãos, que nós contemplamos o milagre de Deus, que nós contemplamos o agir do Senhor. E eu lembro que também quando eu vim para a cidade do Rio de Janeiro, amados irmãos, e era novo, né? E gostava de praia. Teve um dia que nós fomos à praia e eu gosto de nadar, eu nadava bem, né? Ia lá pro fundo e quando chegava aquele determinado lugar eu ficava tranquilo, vinha nadando novamente, sempre fazia isso. E teve um dia que o vento estava contrário, o vento estava jogando de lado e eu tentava sair reto e o vento jogava de lado, tentava sair reto, o vento jogava de lado e não dava para voltar para a beirada novamente, os braços cansaram. E como eu tive bastante instruções no exército para que eu pudesse manter a calma na hora que eu estivesse me afogando, eu me mantia calma, comecei a nadar de costa, o vento foi levando, o vento foi jogando, o desespero dentro do peito ali, como se diz, entubado. A situação naquele momento era extremamente grave. Eu olhava para o céu para ver se passava um helicóptero ali de socorro, alguma coisa, e nada. A situação foi assim, uma situação muito difícil. Quando com muito sacrifício eu saí na praia, os braços, eu não sentia nem os braços mais, parecia que eu nem tinha braço mais. A situação foi uma situação assim terrível. Mas o Senhor, Ele me deu um livramento mais uma vez. No outro episódio eu lembro que eu tive uma pneumonia que eu nem sabia que estava com aquilo e eu estava escarrando sangue, né? E eu fui para o hospital ali, o hospital de Carandaí, e os médicos me colocaram em cima de uma cama lá, tipo uma mesa branca, e eu tô vendo um conversar com o outro, um falar uma coisa, outro falar outra. Só sei que eles me deixaram ali em cima daquela mesa durante uma meia hora sozinho, e em um determinado momento o que eu fiz? Eu levantei daquela cama, eu fui embora para casa. Durante a caminhada eu fui ainda cuspindo sangue, e quando cheguei em casa tinha um mato lá chamado Cardo Santo, né? É tipo uma serraia, né? Que tem as folhas tipo espinhozinhos. Eu fiz um chá daquilo com água fervendo, escaldei aquilo, tomei aquilo, amarga, é terrível, né? De ruim. Aí eu tomei aquele chá quente
Entrei debaixo das cobertas e fiquei ali mais. Quando amanheceu o dia, parecia que podia torcer as cobertas, assim, estava molhada e suor. Mas levantei bom e restaurado. Tem situações na nossa vida, amados irmãos, que a gente passa pelos vales, né? E esses vales, assim, vales tremendos, vales difíceis, né? Deixa eu cumprimentar a minha amada irmã que está aqui com a gente, irmã Maria Elizabeth, que Deus esteja abençoando a amada irmã, que tem um sábado aí maravilhoso na presença do nosso Senhor Jesus Cristo também. Então eu lembro que alguns episódios, né, que eu estou falando com os amados irmãos, parece que a gente está passando por vales, mas são vales assim que a gente fala vales da sombra da morte, vales que parece que aquelas situações vêm para nos destruir. Nesse momento que eu estou falando agora, quantas pessoas têm passado pelos seus vales, passado por situações dificílimas, a ponto de pensarem de tirar a sua própria vida. Mas, amados irmãos, nós precisamos entender que o nosso Deus, Ele é o socorro bem presente, Ele aparecerá na hora que nós não tivermos aguentando mais, a situação estiver totalmente fora do nosso controle. E aí Ele entra com a ação, Ele entra com seu poder, Ele renova, Ele restaura, Ele visita as suas mãos potentes e nos tira dessas situações de desespero. Milagre acontece e nesse milagre que acontece, muitas vezes a gente não sabe explicar tal situação. A medicina não compreende, os psicólogos não entendem, e é assim num flash. E tipo nesse flash, amados irmãos, a transformação miraculosa de Deus, ela acontece na minha vida e na tua vida. O momento que talvez muitas pessoas estão vivendo e tentando achar um porquê, e talvez não existe o porquê, é uma situação que eu e você tem que passar por aquilo, não tem como explicar, mas nós temos que aprender com as situações as quais nós estamos passando. E nós temos que testemunhar e testificar das maravilhas que Deus tem feito, de tudo que Ele ainda vai fazer. Porque o socorro de Deus é algo assim que é assim uma coisa que traz consolo, que traz paz, que transforma a minha vida, o meu ser, o meu interior, o teu interior, a nossa mente, ela é transformada assim, conforme eu disse aí, sem explicação. Quando vê, tudo está novamente maravilhoso. Eu já testemunhei, já falei, e eu quero falar de novo. Quando nós éramos pequenos, nós éramos 7 crianças pequenas. Era fileirinha, um atrás do outro. Era Maria Inês,
Maria Helena, Maria Imaculada, Sônia, Cláudio, Itamar e Carlos. 4 meninas e 3 meninos. As coisas estavam muito difíceis dentro da nossa casa e meu pai ele saiu e foi para São Paulo para tentar a vida em São Paulo. Imagina quando a situação ela está apertadíssima, a situação está muito difícil e o chefe de família se ausenta, deixando a casa sem socorro, e ele não tinha como deixar com socorro também, ele não tinha condições. E minha mãe ela ficou sozinha com 7 filhos, a despensa vazia e aquela fileira de crianças. E eu lembro que ela pega e coloca uma panela, as panelas de água, e coloca fogo ali no fogão de lenha, e as crianças todas sentadas nos banquinhos assim, esperando alguma coisa para a mãe dar de comer para cada um de nós. E ela foi vencendo a gente pelo cansaço. As crianças iam dormindo uma a uma, ela ia pegando no colo e colocando na cama, ia pegando no colo e colocando na cama. E por resto, todos já estavam deitados na cama e dormindo. Mas ninguém jantou. E de manhã eu corri lá na panela, eu fui dar uma olhada o que a mãe estava cozinhando. Só tinha água nas panelas. A situação, amados irmãos, naquele período foi uma situação muito crítica e ao ponto de eu ter que trabalhar com 5 anos de idade e a minha irmã Sônia com 6 anos de idade. A gente foi trabalhar na lavoura que tinha ali na fazenda do Seu Bertino. E foi momentos assim difíceis, né, que nós estávamos passando. Períodos assim complicadíssimos, né? Mas minha mãe, ela foi uma heroína, a gente amava demais. E hoje ela já dorme no Senhor, mas a gente não via uma mãe, a gente via um anjo de Deus. E esses vales da sombra da morte, amados irmãos, vez por outras, eles aparecem não somente na vida minha, não somente na tua vida, mas ele aparece vez por outras na nossa vida. E eu lembro aqui no Rio de Janeiro, eu estava trabalhando para um senhor, ele chamava Sr. Domingos, e ele estava me contando que ele fez a casa para o filho, e quando de repente o filho morreu, novo, na flor da idade, era casado, tinha uma filha, deixou a esposa. E quando de repente também a esposa foi assaltada, o ladrão deu um tiro naquela senhora, naquela jovem senhora, ela morreu também. Aí o avô e a avó ficou com a filha novinha ainda, criança, e cuidando daquela criança. E ele contava aquela história numa tristeza maior no mundo. Quantos vales, amados irmãos, nós temos passado, quantas situações dificílimas têm nos acometido. Mas o Senhor, o Deus de Israel, o Pai eterno, Ele diz assim: ainda
que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque eu sei que tu estás comigo. Quando ele fala tu estás comigo, ele fala, eu sei, ó meu Deus, que o Senhor não me desampara, que ainda, Senhor Deus, que eu venha passar pelo vale da sombra da morte, a tua palavra diz que o Senhor é a ressurreição e a vida, e aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Nós precisamos, amados irmãos, confiar nesse Deus que vela pela sua palavra para se cumprir na minha vida, para se cumprir na tua vida. Eu não tinha expectativa de vida de chegar aos 30 anos de idade, e o Senhor já tem me favorecido aí, eu tenho 52, e glorifico o nome do meu Deus. Ele diz, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Quando fala de vara, fala de cajado, amados irmãos. São as disciplinas do Senhor, talvez as provas, lutas que nós estamos passando. O Senhor tem nos disciplinado para viver segundo o seu querer, segundo o que Ele tem aí feito para a minha vida e para a tua vida. Ele tem aí nos guardado. Amém? A paz do Senhor Jesus, a nossa irmã Irene Carvalho. Tenha um bom dia também, minha amada irmã. Que o Senhor esteja com a senhora também e com a sua família, protegendo, guardando, lavando, remindo e transformando em nome de Jesus. A todos nós nessa manhã, em nome de Jesus. Amém? Então nós estamos aí, minha amada irmã Irene, no Salmo 23, falando do Salmo 23 e falando a respeito do que o Senhor tem feito, qual é a sua bondade, né? É um salmo bastante aí lido, né? Um salmo bastante abençoado, né? Estamos também aí na live com a nossa irmã Mari Santos. Que Deus esteja te abençoando aí, Deus esteja operando, né? Nessa manhã, em nome de Jesus, amém? Versículo 4, nós acabamos de ler um versículo abençoadíssimo, né? Ele diz aí no versículo 5, preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Amados irmãos, quantas situações têm se levantado. A gente olha que o salmista Davi, ele escreve esse salmo e ele fala, preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Quando a gente olha esse salmo, muitas vezes, amados irmãos, Davi tinha inimigo dentro da sua própria casa. A gente está cansado de falar a respeito, amados irmãos, quantas vezes Davi estava ali na presença de Saul, tocando harpa para Saul. E eu tenho até uma pregação, é fácil ser Davi, o difícil é tocar a harpa para Saul. E ali, amados irmãos, Davi tocando a harpa para Saul, quando vê Saul, ele pega na lança e lança sobre Davi. Imagina Davi tocando a harpa e agora Saul lança e joga a lança nele, né? E ele sai fora e a lança crava na parede. Amados irmãos, quantas situações dificílimas, né? Davi, ele passa dentro da casa de seu sogro. Davi, ele foi enviado ali por Deus para estar tocando a harpa, para expulsar os demônios da vida de Saul, para fazer com que o espírito maligno se ausente do corpo de Saul. E quantas vezes você tem sido uma bênção, amados irmãos, para a vida de muitas pessoas, e muitas pessoas têm apontado o dedo para você, mas nós precisamos entender, amados irmãos, que o Senhor fala fazer o bem e não reparai a quem. Nós precisamos aí agir, nós precisamos aí estar, aleluia, de conformidade com a palavra de Deus. Nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, nos fortalecer no Deus de Abraão, no Deus de Isaac, no Deus de Jacó.
que é esse Deus que vai fazer toda a diferença na minha vida, esse Deus que vai fazer toda a diferença na tua vida. E hoje é mais um dia que nos fez o Senhor. Muitas vezes, amados irmãos, quando eu estou pregando, quando eu estou falando a respeito da palavra do Senhor, quantas pessoas estão passando por momentos dificílimos, né? E eu lembro, né, que o pastor Lucas, ele fez um louvor, e o louvor que ele fez, amados irmãos, ele fez como que ele estivesse contemplando uma pessoa que estava deitada dentro ali de um hospital, né? E ele diz, amados irmãos, que na letra ele diz assim: Senhor, que situação dificílima eu tenho passado, eu estou aqui deitado em cima dessa mesa, dessa cama de hospital, eu estou aqui entubado nesse CTI. E daqui eu posso contemplar, eu posso lembrar, ó Deus, dos momentos maravilhosos que eu passei com os meus filhos, com a minha família. Eu tenho esposa e filhos em casa, eu tenho o meu trabalho. E aqui estou eu entubado, e aqui estou eu passando por essa situação dificílima, Senhor. E eu venho pedir ao Senhor mais uma oportunidade de voltar para casa, eu venho pedir ao Senhor mais uma oportunidade de eu estar ali com a minha família, mas contudo seja a tua vontade, não a minha. Imagina, amados irmãos, imagina que situação é essa que ele relata, que ele retrata através do louvor. E quantas vezes, amados irmãos, o pastor Carlos está pregando e tem pessoas chorando dentro de casa, quantas pessoas estão vivendo em uma cadeira de roda, quantas pessoas estão nos presídios, quantas pessoas estão aí cumprindo cadeias, quantas pessoas estão aí no tráfico, quantas pessoas estão aí vivendo na Cracolândia. Nós precisamos entender, amados irmãos, que tem pessoas em diversas situações, passando aí o seu vale da sombra da morte, passando aí as suas necessidades, as suas situações dificílimas. E nós precisamos, amados irmãos, através da palavra do Senhor, trazer uma esperança na data desse dia, nesse sábado. Nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, crer que o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, aquele que resgata do império das trevas para o reino da sua luz, ele pode fazer alguma coisa por mim e por você, pois o Senhor, ele diz que ele enviou o seu Filho amado, seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O Senhor não quer que ninguém se perca, o Senhor quer que todos sejam salvos. E nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, lutar pela nossa família, lutar pela nossa vida, pelo nosso dia a dia. Nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, lutar para que, aleluia, esses homens de Deus, essas mulheres de Deus estejam aí dia após dia levando a esperança, levando verdadeiramente uma palavra para que essas pessoas que estão passando por essas lutas dificílimas tenham aí onde se apoiar. Nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, aí nos fortalecer. Nós precisamos abrir os olhos, né? Aleluia, dessas pessoas. Nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, ser uma bênção na vida de cada um. Então, que nós possamos aí nos fortalecer, que nós possamos aí, em nome de Jesus Cristo, estar cheios da presença do glorioso Deus de Israel. Então é isso, amados irmãos, que é a motivação que nós temos que ter de estar levando, né, a palavra de Deus avante, essa motivação que nós temos de ter, de estar falando a respeito, né, desse salmista que viveu tudo isso, desse salmista que saiu muito cedo de casa, ainda criança, esse salmista que teve que enfrentar urso, teve que enfrentar leão, e nós temos aí uma expressão, nós temos que matar um leão por dia, né? Assim Davi, ele matou leão, ele matou urso, ele matou o gigante, assim Davi, ele viveu fugido, assim Davi, ele viveu no meio de criminosos, de pessoas que estavam ali jogadas, desprezadas pela sociedade, mas o Senhor, ele veio e resgatou, o Senhor, ele veio e deu vitória. Davi, amados irmãos, ele foi abençoadíssimo por Deus. Assim também eu e você, nós podemos também ser encontrados do nosso Deus, nós possamos, aleluia, glória a Deus, ser uma bênção
nas mãos do Senhor. Então, em nome de Jesus Cristo, não venhamos desanimar diante do nosso vale, desse vale da sombra da morte, mas que venhamos aí encontrar esperança no nosso Deus, esse Deus que é socorro, esse Deus que é fortaleza, esse Deus que prepara uma mesa perante os nossos inimigos e unge a nossa cabeça com óleo e o nosso cálice transborda. Então, em nome de Jesus Cristo, que venhamos transbordar na presença do glorioso Deus de Israel. Amém? Diz aí, amados irmãos, o versículo 6, que certamente que a bondade e a misericórdia nos seguirão todos os dias de nossa vida e nós habitaremos na casa do Senhor para sempre, em nome de Jesus Cristo. Amém? Então é uma palavra, amados irmãos, que nós venhamos aí nos encorajar, que nós venhamos aí em nome de Jesus Cristo nos fortalecer a respeito do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Quando Davi ele escreve esse salmo, não sei se os amados irmãos eles sabem a respeito, mas Davi ele escreve esse salmo logo após ele ter profetizado a respeito do Messias. Está aí no capítulo, no número 22, Salmo 22, está aí, ele fala a respeito do Messias, e Davi, eu vou ler para os irmãos terem um entendimento a respeito do Salmo 22, ele diz assim, o Senhor é o meu pastor, Salmo 22, Deus meu, por que me desamparastes? Porque te alongas em meu auxílio e das palavras do meu bramido. Deus meu, eu clamo de dia e tu não me ouves, de noite não tenho sossego. Porém, tu és santo, tu que habita entre os louvores de Israel. A ti confiaram, nossos pais confiaram, e tu os livraste. A ti clamaram e escaparam, em ti confiaram e não foram confundidos, mas eu sou verme, e não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Todos que me veem zombam de mim, estendem os lábios e maneiam a cabeça, dizendo, confiou no Senhor que o livre, pois nele tem prazer. Aleluia, glórias a Deus. Mas tu és o que me tiraste do ventre, fizeste-me confiar, restando aos seios de minha mãe. Sobre ti fui lançado desde a madre. Tu és o meu Deus desde o ventre de minha mãe, não te alongas de mim, pois a angústia está perto e não há quem me ajude. Muitos touros, aleluia, me cercaram, touros fortes de Bazã me rodeiam, abriram contra mim as suas bocas, como um leão que despedaça e que ruge. Como água me derramei, todos os meus ossos se desconjuntaram. O meu coração é como cera, derreteu-se no meio das minhas entranhas. A minha força se secou como um caco, e a língua se me apega ao paladar, e me puseste no pó da morte, pois me rodearam cães, e o ajuntamento de malfeitores me cercou, transpassaram-me as mãos e os pés. Aleluia, glórias a Deus. Poderia contar todos os meus ossos, eles me veem e contemplam, repartem entre si as minhas vestes e lançam sortes sobre a minha roupa. Mas tu, Senhor, não te alongas de mim, força minha, apressa-te em socorrer-me. Livra a minha alma da espada e a minha predileta da força do cão. Salva-me da boca do leão, sim, ouve-me.
desde a ponta dos unicórnios, dos bois selvagens, então declararei o teu nome aos meus irmãos. Louvar-te-ei no meio da congregação. Vós que temeis ao Senhor, louvai-o, todos vós, semente de Jacó, glorificai-o, e temei-o, todos vós, semente de Israel, porque não desprezou, nem abominou a aflição do aflito, nem escondeu dele o seu rosto, antes, quando ele clamou, o ouviu. O meu louvor será de ti, na grande congregação pagarei os meus votos perante os que o temem. Os mansos comerão e se fartarão, louvarão ao Senhor. Os que buscam o vosso coração viverá eternamente. Todos os limites da terra se lembrarão e se converterão ao Senhor. Todas as minhas, aleluia, todas as famílias das nações adorarão perante a tua face, porque o teu reino, o reino é do Senhor. Ele domina entre as nações. Todos os que na terra, aleluia, são gordos comerão e adorarão. Todos os que descem ao pó se prostrarão perante ele. E nenhum poderá reter viva a sua alma. Uma semente servirá, declarada ao Senhor cada geração. Chegarão e anunciarão a sua justiça ao povo que nascer, porquanto ele o fez. Palavra, amados irmãos, Davi fala do seu sofrimento, Davi fala a respeito da luta que ele tem passado. E as situações que Davi ele fala no Salmo 22, elas são as mesmas que acontecem na cruz do Calvário com Jesus Cristo. E aí ele vai para o Salmo 23. Nós precisamos, amados irmãos, em nome de Jesus Cristo, contemplar a face do eterno Deus, do amado Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Amém. A paz do Senhor Jesus para nossa diaconisa Darcília, nosso amado irmão Heleno. Deus esteja abençoando aí, amado irmão, que Deus esteja operando muitíssimamente na vida de cada irmão, na vida de cada irmã nessa manhã, em nome de Jesus, amém? Então, meus amados irmãos, sofrimento, luta, passar pelo vale da sombra da morte, não é só privilégio de alguns. A gente vê Davi aí, um dos maiores reis de Israel, passando por lutas, por dias tenebrosos. Nós olhamos aí para o próprio Filho de Deus, que diz: eu não vim para ser servido, eu vim para servir e dar a vida em resgate por muitos, está em Marcos 10:45. Nós, amados irmãos, temos aí experiências, nossas experiências alheias, situações que nós passamos, que nós ainda iremos passar. Mas todas as coisas nós devemos confiar no nosso Deus, naquele que vive, naquele que reina para todo sempre. Amém? Eu vou estar terminando agora essa programação Tabernáculo do Deus Altíssimo, porque daqui a 1 hora nós estaremos de novo na live aí. Hoje tem consagração, Hoje a nossa irmã Cleonice vai estar dirigindo a consagração, o pastor Carlos vai estar ajudando aqui
a irmã Cleonice, a gente já tem que preparar a igreja para estar fazendo a consagração. E eu quero convidar os amados irmãos que estejam conosco aí na consagração. A gente crê que vai ser bênção e a gente tem aí nos colocado na brecha, né? Em prol de ajudar o nosso próximo, em prol de estar apresentando a Jesus Cristo aí como única solução do vale da sombra da morte, como uma única solução daquele que vive, daquele que reina para todo sempre, que aquele que é meu socorro, teu socorro, aquele que é a nossa fortaleza no momento da tribulação, no momento que mais passamos aí dificuldade, o único que vai estender as mãos para nós e vai fazer o possível e o impossível é Ele, é Jesus. Nós precisamos crer, amém? Quero orar por você nessa manhã em nome de Jesus. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, muito obrigado, ó Deus, por esta manhã, muito obrigado pelos teus cuidados. Que o teu Espírito Santo, ó Deus, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, venha estar aí nos auxiliando, ó Pai, fazendo uma obra, Senhor Deus, miraculosa, Senhor Deus, na nossa vida, que venhamos, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, nos fortalecer na Tua presença, Pai, que venhamos, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, ser uma bênção, ó Pai, nas Tuas mãos, ó Pai, que venhamos, ó Pai, estar caminhando, ó Pai, segundo, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, o Teu querer, o Teu efetuar, ó Pai. Não deixa, Senhor Deus, que venhamos nos desviar nem para a direita, nem para a esquerda, mas que possamos, ó Pai, continuar com o Senhor no barco, ó Pai, mesmo, ó Pai, independente, ó Pai, das circunstâncias, ó Pai, se esse barco venha balançar, Senhor Deus, para um lado e para o outro, ó Pai, mesmo, ó Pai, que venha levantar, ó Pai, as tempestades, ó Pai, mas nós possamos confiar, que nós possamos estar seguros, ó Pai, pois o Senhor está conosco, ó Pai, na embarcação. Nós sabemos, ó Pai, que quando o Senhor se levanta, Pai, o Senhor dá ordem, Pai, ao vento, ó Pai, o Senhor dá ordem, Senhor Deus, ao mar. O vento para, o mar se acalma e nós vamos exclamar conforme os discípulos: quem é esse que até o mar e o vento lhe obedecem? Pai, no nome santo do Senhor Jesus, nós estamos aqui mais esta manhã. Quantas pessoas, ó Pai, têm estado conosco, ó Pai, as lágrimas, ó Pai. Pai, no nome santo do Senhor Jesus, quantas pessoas, ó Pai, têm, Senhor Deus, aí, Senhor Deus, diante, ó Pai, do seu aparelho, ó Pai, celular, ó Pai, Pai, no nome santo do Senhor Jesus, diante do computador, de um notebook, Pai, estando aí, Senhor Deus, clamando, ó Pai, orando junto com o pastor Carlos, ó Pai, para uma necessidade, Senhor Deus, que ela está passando, ó Pai, para uma luta, Senhor Deus, que ela tem enfrentado, ó Pai. Pai, no nome santo do Senhor Jesus, doenças crônicas, Pai, Pai, no nome santo do Senhor Jesus, dificuldades, ó Pai, Pai, no nome santo do Senhor Jesus, mas o Senhor, ó Pai, nesta manhã, Pai, o Senhor pode entrar com providência, o Senhor pode fazer, Senhor Deus, muito mais do que temos pedido, do que temos pensado. Então, ó Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, fortalece, Pai, os teus filhos, fortalece as tuas filhas, ó Pai, resplandeça, Senhor Deus, da tua glória, Pai, que nós possamos, em nome de Jesus Cristo, ver um milagre, ó Pai, acontecendo, ó Pai, tanto, Senhor, na minha vida, conforme na vida, Senhor, do meu amado irmão, da minha amada irmã, Pai, que nós possamos, ó Pai, ó Deus, saber, Senhor Deus, que a tua palavra diz, Senhor Deus, que o Senhor levou sobre si as nossas dores e pelas tuas pisaduras nós fomos sarados, ó Pai. Ó Deus, ouve, Senhor Deus, o clamor do teu filho, da tua filha, Pai, Pai, no nome santo do Senhor Jesus, visita, Senhor Deus, opera, Senhor Deus, miraculosamente na vida de cada um, ó Pai, que sejamos bênção, Pai, nas tuas mãos, ó Pai, e venhamos, ó Pai, crer, Senhor Deus, no teu milagre, Pai. Pai, no nome santo do Senhor Jesus, opera, Senhor Deus, miraculosamente sobre a vida, Senhor Deus, da minha irmã, sobre a vida do meu irmão, que nós possamos, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, esperar em Ti, Senhor Deus, o socorro, ó Pai, de que tanto precisamos. Assim sendo, nós oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Deus te abençoe, meu amado irmão, Deus te abençoe, minha amada irmã, que o socorro de Deus esteja aí, sendo, aleluia, o essencial na tua vida, que você venha receber aí essa oportunidade de ser sarado, de ser transformado,
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Receba aí um abraço do pastor Carlos. O Espírito Santo do nosso Deus esteja também te abraçando aí com o seu sobrenatural. Tenha aí um excelente sábado, um excelente final de semana. Que o vigor da glória do Senhor esteja sobre você, sobre toda a sua família, em nome de Jesus. Receba aí a bênção apostólica, que o grande amor de Deus o Pai, que as ricas consolações do Espírito Santo, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre todos vós que esperam ansiosamente a vinda do Messias, e todos digam amém. Deus abençoe. Até daqui a pouco, 9 horas da manhã, na consagração. Amém? Então fica na paz, em nome de Jesus.